Deus me livre de abandonar a arena antes de ter segura em minha mão a palma da vitória. Santa Águeda. Neste vídeo eu trago para você alguns relatos da história de Santa Águeda, que é invocada como protetora das mulheres com câncer de mama. Também conhecida como Ágata, seu nome tem origem no grego e significa boa, perfeita, respeitável e também virtuosa. Águeda viveu no século III, durante as perseguições do imperador Décio, e foi morta por volta do ano de 250. Ela tinha apenas 15 anos de idade e foi morta justamente por sua fidelidade a Jesus Cristo. Ela é venerada como a protetora dos seios e das mulheres com câncer de mama. Águeda pertencia a uma família muito rica, muito conhecida ali em Catânia, na Sicília, e ela nasceu justamente em um período em que o cristianismo sofria terríveis perseguições por parte das autoridades pagãs. Os imperadores, eles costumavam colocar os cristãos contra a parede, literalmente, exigindo que eles prestassem culto aos seus deuses pagãos e até mesmo adorassem a figura do imperador do momento. Era exigido dos cristãos, por exemplo, que eles rejeitassem e desprezassem o senhorio de Jesus Cristo. Caso contrário, eles seriam punidos com muitos sofrimentos e até mesmo com a própria morte. Ainda hoje, a perseguição mundial aos cristãos ela é um fato confirmado, mas naqueles primeiros séculos do cristianismo, o simples ato de se confessar cristão era o mesmo que assinar sua sentença de morte. A história de Águeda ela acontece justamente no período do imperador Décio, e Caio Mécio V Trajano Décio, ele nasceu no ano 201 e faleceu em 251. Ele foi imperador romano ali entre os anos 249 e 251. Ele era um respeitado general, ele era também tido como um defensor do culto ao império e também de todas as suas tradições. Isso ele defendia ardentemente. E ele olhava o crescimento dos cristãos com certa desconfiança, por isso ele ficou determinado a reprimi-los cada vez mais. E ele começou então a construir vários templos pagãos, reforçou e fez renascer os cultos e sacrifícios do passado em todo o império. Mas vendo as igrejas cristãs sempre cheias de pessoas adorando a Deus, e por outro lado os templos pagãos cada vez mais esvaziados, o imperador empreendeu aquilo que a história hoje chama de a 8ª perseguição geral contra o cristianismo. O Papa daquela época era o 20º Papa, o Papa Fabiano, e ele foi um dos primeiros a sofrer o martírio. A crueldade do imperador Décio foi tão grande que ele passou para a história como um imperador tão cruel quanto o imperador Nero. E Águeda era uma jovem de muita coragem, ela sabia muito bem onde estava pisando, os riscos que implicavam uma conversão verdadeira. Mas ela resolveu mesmo assim viver o evangelho até as últimas consequências. Desde cedo ela discerniu um chamado de Deus e consagrou ao Senhor aquilo que ela tinha de mais valioso, que era a sua virgindade. Jesus era agora o seu divino esposo. Veja bem, uma jovem bela, rica, inteligente, cortejada por muitos jovens da sociedade siciliana. Assim era Águeda, ela realmente encantava aqueles seus pretendentes, mas a todos ela dispensava com delicadeza, né? Havia ali um jovem governante romano, um cônsul, alguém ilustre e muito poderoso. Seu nome era Quintianus. Ele apaixonou-se perdidamente pela jovem Águeda e por esse amor ele jurava mover meio mundo. Mas Águeda, ela já tinha feito a sua consagração ao Senhor pelo voto da castidade e ela não tinha a menor intenção ou vocação para o matrimônio. Por coerência e também por vocação, ela disse não ao jovem, que ao se sentir rejeitado se tornou intratável e odioso. Na verdade, seu ódio aumentou, principalmente ao descobrir que sua amada era cristã e que ele havia sido trocado pelo Cristo. Quintianus mandou prender Águeda injustamente, pois ele estava possesso de violenta paixão pela nobre donzela, a qual ele se atreveu a importunar com propostas indecorosas até. Quintianus ele teve o amparo legal do imperador Décio. Como era uma época de perseguição, Quintianus sentiu-se mais livre para agir contra os cristãos, principalmente contra Águeda, que era uma menina muito bonita e tinha uma grande riqueza. Os historiadores falam que, além de querer possuir o coração de Águeda, Quintianus também visava a fortuna da família dela.
Águeda ficou muito indignada e rejeitou todas essas impertinências desavergonhadas do cônsul e declarou preferir morrer a macular o nome de cristã. O governador Quintianus, ele tentou a todo custo seduzir a jovem e elaborou para isso um plano diabólico. Para conseguir os seus malditos fins, ele mandou entregar a donzela a uma velha prostituta chamada Afrodísia. Afrodísia, ela administrava com suas 6 filhas uma casa dita de má fama. E a intenção do governador, qual era? A intenção dele era que na convivência com esta senhora, Águeda se tornasse, digamos assim, mais acessível. Mas ele estava enganado. Afrodísia nada conseguiu depois de um trabalho inútil de 30 dias, pediu a Quintianus que tirasse Águeda de sua casa imediatamente. Ao ouvir isso, Quintianus convocou Águeda para ser julgada e tentou convencê-la a sacrificar aos ídolos mediante ameaças. Mas ela retrucou, dizendo que eles não eram deuses e sim demônios dourados feitos de mármore e madeira. Após um longo diálogo no qual Quintianus fez várias ameaças, ela foi espancada e jogada na prisão. Perante o tribunal, um dos juízes perguntou se Águeda não sentia vergonha de se rebaixar à escravidão do cristianismo, já que ela pertencia a uma nobre família de Catânia. Águeda respondeu que a servidão de Cristo é liberdade e está acima de todas as riquezas dos reis. A resposta desta declaração tão ousada, vinda da parte de uma simples menina, foram muitas bufetadas. A santa jovem, ela sofreu tantas brutalidades e em seguida foi metida novamente no cárcere com graves ameaças de ser sujeita a torturas muito maiores se ela não resolvesse abandonar a religião de Jesus Cristo, que eles chamavam de superstição cristã. Durante todo esse processo de julgamento, ela sempre se expressava com muita transparência e dizia que pertencia a uma nobre família, rica e muito conhecida, mas que a sua maior alegria, a sua maior honra era servir ao Senhor Jesus Cristo, que era o seu Deus. E Águeda, vendo-se presa nas mãos de seus perseguidores, exclamou: Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, vós vedes o meu coração e lhe conheceis o desejo. Tomai posse de mim e de tudo que me pertence. Sois o pastor, meu Deus, sou vossa ovelha. Fazei que seja digna de vencer o demônio. Antes, porém, de ser martirizada, Águeda foi colocada no ecúlio. O ecúlio ele era uma mesa de tortura onde as pessoas eram deitadas, amarradas e puxadas pelas 2 extremidades. E depois disso, eles também puseram sobre a jovem algumas placas de ferro incandescentes e, por fim, cortaram seus seios. Na representação iconográfica de Santa Águeda, a gente vê ela aparecendo sempre com os seios cortados, né? Ou muitas vezes com os seios numa bandeja. E ela foi levada novamente para a prisão, entregue ali às suas dores e sem direito a alimentos ou a cuidados médicos. A tradição conta que, durante aquela noite, Águeda foi visitada pelo apóstolo São Pedro, que estava acompanhado ali de uma criança, e essa criança segurava uma tocha. A criança aplicou sobre Águeda óleos e ungüentos sobre os ferimentos dela, e São Pedro impôs as mãos. O apóstolo elogiou a firmeza da jovem e pediu para que ela não desistisse, para que ela continuasse no caminho da vitória. A visão desapareceu e Águeda, com muita admiração, viu-se completamente restabelecida de corpo e alma. Cheia de gratidão, ela começou a cantar ali mesmo na prisão, louvando a misericórdia e bondade de Deus. E os guardas, ouvindo ela cantar daquela forma, abriram a porta do cárcere e, vendo a Marte completamente curada, ficaram com muito pavor e por isso fugiram. As companheiras de prisão de Águeda aconselharam que a jovem deveria fugir agora. Agora era a melhor hora para isso. Águeda, porém, disse: não, Deus me livre de abandonar a arena antes de ter segura em minha mão a palma da vitória. Passados então 4 dias, ela foi novamente apresentada ao juiz, que se mostrou ali muito admirado ao ver que a jovem estava completamente restabelecida. Águeda disse-lhe: vê e reconhece a onipotência de Deus a quem adoro. Foi ele quem me curou as feridas e me restituiu os seios. Como podes, pois, exigir de mim que eu abandone? Não poderá haver tortura, por mais cruel que seja, que me faça separar-me do meu Deus. O juiz, então, cada vez mais cheio de ódio, ele deu uma ordem para que Águeda fosse rolada sobre cacos de vidros e brasas. No mesmo momento, a cidade de Catânia foi abalada por um forte tremor de terra. Era um grande terremoto e houve desabamentos e casas e mortes em vários lugares. O povo, diante disso, não mais se conteve
e ali em altas vozes começou a exigir que a jovem mártir fosse libertada, pois aquele terremoto era visto pelo povo como um castigo que veio por causa do martírio da nobre donzela. O povo saía gritando na rua: "Larga a tua inocente vítima, juiz perverso e sem coração." Enquanto isso, o tribunal que julgou Águeda, ele continuou cego em sua incredulidade, mesmo diante das mais clamorosas manifestações sobrenaturais. Águeda, então, ela volta para o cárcere e, lá chegada, ela faz uma oração a Deus, mais ou menos nestes termos: Senhor, que desde a infância me protegestes, extinguistes em mim o amor ao mundo e me destes a graça de sofrer o martírio. Ouvi as preces da vossa serva fiel e aceitai a minha alma. Conta a história que Deus ouviu a prece de sua filha e a recebeu em sua glória. Águeda partiu para a eternidade para estar finalmente ali com seu divino esposo. Santa Águeda é tida como uma santa tanto pelos católicos romanos quanto pelos ortodoxos. Águeda está entre as 7 mulheres que, junto com a Virgem Maria, são celebradas diariamente pelo cânone na Santa Missa. A santa é padroeira da mastologia e das paciências que sofrem de câncer mamário. Aliás, o dia de sua morte é também o dia da mamografia. Ao longo dos séculos, muitos são os milagres atribuídos a Santa Águeda. Apenas um ano após ali a sua morte, em 251, Catânia foi atingida por uma grande erupção do Monte Etna. A erupção começou em 1º de fevereiro e já tinha destruído muitas aldeias nos arredores da cidade. O povo então entrou desesperado na catedral, pegou o véu que cobria Santa Águeda e foi em procissão próximo ao Monte Etna. E, segundo a tradição, o monte cessou a sua erupção pouco depois, justamente no dia 5 de fevereiro, que é a data de martírio de Santa Águeda. Outro milagre também atribuído à santa foi a cura da mãe de Santa Luzia, quando tocou no túmulo de Santa Águeda. E eu recomendo que você também veja esse vídeo aqui no canal sobre a história de Santa Luzia. Em Catânia, entre os dias 3 e 5 de fevereiro, um festival anual celebra a vida de Santa Águeda. Nele, milhares de pessoas carregam carruagens contendo as relíquias da Marte, enquanto outros tantos fiéis acompanham a procissão.